Você não está cansado porque não tentou. Você está cansado porque tentou do jeito errado, por tempo demais. Trabalhou mais, aguentou mais, se cobrou mais. E mesmo assim, o dinheiro não fluiu. E isso começa a gerar uma sensação perigosa. Essa sensação de que talvez o problema seja você. Mas hoje eu quero te dizer algo com muita clareza. O problema não é você. Desde cedo, você aprendeu que dinheiro vem do sacrifício, que prosperar exige cansaço, que descansar é culpa, que pensar diferente é preguiça. E quanto mais você se esforça desse jeito, mais distante o dinheiro parece ficar. Isso não acontece porque você é incapaz. Acontece porque a mente cria a experiência financeira antes da ação. Se a mente está em luta, o dinheiro vira resistência. E talvez hoje você esteja cansado de ouvir que precisa fazer mais, cansado de promessas vazias, cansado de se sentir atrasado. E essa exaustão não é fracasso, ela é um sinal de que o caminho não é mais força, é consciência. Porque dinheiro não responde ao desespero. Dinheiro responde à clareza. Quando você pensa diferente, você age diferente. E quando você age diferente, a realidade começa a se reorganizar. Não é mágica, é alinhamento. A partir de agora, você não precisa provar nada para ninguém. Você começa a permitir que o dinheiro venha sem sofrimento, sem culpa, sem autossabotagem. Sua mente aprende que prosperidade não exige exaustão, ela exige permissão. Você não está atrasado, você estava apenas tentando do jeito que te ensinaram. E hoje algo muda, não porque você vai se esforçar mais, mas porque você começa a pensar diferente. E quando a mente muda, a vida acompanha. Deixa eu te contar uma coisa que ninguém te disse ainda. Toda vez que você acorda no meio da noite preocupado com dinheiro, toda vez que você olha a conta bancária e sente aquele aperto no peito, toda vez que você vê alguém prosperando e se pergunta por que com você não funciona, nesse exato momento sua mente está gravando um padrão. Ela está aprendendo que dinheiro é escasso, que dinheiro é difícil, que dinheiro não é para você. E quanto mais você repete isso, mais sua realidade externa reflete essa crença interna. Não porque o universo esteja contra você, mas porque você está programado para enxergar e criar escassez. Você foi treinado para isso desde criança, quando ouviu que dinheiro não dá em árvore, que tem que ralar para conseguir as coisas, que rico é desonesto, que querer dinheiro é materialismo, que o certo é se contentar com pouco. E essas frases não foram ditas com maldade. Elas foram ditas por pessoas que também aprenderam assim, que também viveram lutando, que também acreditaram que prosperidade era um prêmio para poucos. Mas a verdade é que ninguém te ensinou a verdadeira mecânica do dinheiro. Ninguém te explicou que antes de qualquer ação existe uma frequência mental, uma vibração interna que atrai ou repele oportunidades, que cria abertura ou resistência. E você pode trabalhar 20 horas por dia, pode ter a melhor estratégia do mundo, pode seguir todos os passos que os gurus ensinam, mas se a sua mente continua operando na frequência da falta, do medo, da indignidade, o dinheiro não vai fluir. Ele vai escorrer pelos dedos, vai vir e ir embora rápido, vai criar situações de emergência que drenam tudo que você conquistou, porque sua mente inconsciente está sabotando o que sua consciência tanto deseja. E talvez você já tenha percebido isso de alguma forma, já tenha notado que sempre que as coisas começam a melhorar, algo acontece, um imprevisto, um problema, uma despesa inesperada. E você volta para a estaca zero. Ou pior, fica devendo. E aí vem aquela sensação de que você está amaldiçoado, de que não importa o que você faça, nunca vai dar certo. Mas não é maldição, é padrão mental. É a mente fazendo exatamente aquilo que ela foi treinada para fazer. Manter você dentro da zona conhecida. Porque para mente inconsciente o conhecido é seguro.
Mesmo que seja ruim, mesmo que seja sofrido, é seguro porque é familiar, e o desconhecido, mesmo que seja abundância, mesmo que seja prosperidade, gera medo, gera insegurança, porque você nunca viveu isso antes. Você não tem referência interna de como é viver bem financeiramente sem culpa, sem medo de perder, sem sensação de que não merece. Então sua mente cria situações que te trazem de volta para o padrão antigo, para o padrão que ela reconhece, e você fica preso nesse ciclo, tentando, lutando, se esforçando, mas sempre voltando para o mesmo lugar. E quanto mais você tenta com esforço bruto, mais você reforça a crença de que é difícil, de que você precisa sofrer para conseguir, de que dinheiro é suado. E aí você entra numa espiral onde o cansaço vira identidade, onde você se orgulha de ser guerreiro, de aguentar porrada, de não desistir nunca. Mas esse orgulho é perigoso, porque ele te mantém na luta, ele te impede de questionar se existe outro jeito, um jeito onde você não precisa se destruir para prosperar. Agora eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Quando eu falo de mudar a mente, eu não estou falando de pensamento positivo. Não estou falando de ficar repetindo afirmações no espelho. Não estou falando de fingir que está tudo bem quando não está. Estou falando de reprogramação profunda, de mexer nas crenças que estão no seu inconsciente, nas crenças que você nem percebe que tem, mas que comandam suas decisões, seus comportamentos, suas reações, porque a grande armadilha é que você acha que está no controle, você acha que decide onde investe, quanto cobra, como negocia, mas a verdade é que na maior parte do tempo, quem está decidindo é o seu inconsciente. São as crenças que foram plantadas em você há anos, décadas, e você só executa. Você só justifica racionalmente aquilo que já foi decidido emocionalmente. Então, quando você deixa de pedir um aumento, quando você aceita um pagamento baixo, quando você desiste de um projeto antes de tentar, não é preguiça, não é falta de competência, é a crença inconsciente de que você não merece mais, de que pedir mais é ser ganancioso, de que você não tem valor suficiente para cobrar aquilo. E essa crença foi construída em situações específicas da sua vida, talvez quando você pediu algo e foi rejeitado. Talvez quando você viu alguém sendo criticado por ter dinheiro. Talvez quando você ouviu que não era bom o suficiente e ali, naquele momento, sua mente gravou, ela criou uma associação e agora ela usa essa associação para te proteger, para evitar que você passe pela mesma dor de novo. Então ela te impede de crescer, de arriscar, de pedir, de prosperar, porque na lógica dela, prosperidade pode trazer rejeição, crítica, perda de afeto, e o cérebro prioriza conexão social acima de dinheiro. Ele prefere que você fique pobre, mas aceito, do que rico e isolado. E isso explica por que tanta gente sabota a própria prosperidade. Porque tanta gente tem medo de crescer, de ganhar mais que os pais, de ganhar mais que os amigos. Porque crescer significa se diferenciar. E se diferenciar pode significar ficar sozinho, pode significar ser julgado, pode significar perder a identidade de coitado, de lutador, de sofredor. E tem gente que construiu a vida inteira em cima dessa identidade. Então tirar o sofrimento é tirar quem ela é. É tirar a narrativa que justifica suas escolhas, seus relacionamentos, sua forma de se ver no mundo. Mas e se eu te dissesse que dá para prosperar sem perder ninguém que realmente importa? E se eu te dissesse que as pessoas que te julgam por crescer são exatamente as que você não precisa na sua vida? E se eu te dissesse que prosperidade não é egoísmo, é responsabilidade? Porque quando você está bem financeiramente, você consegue ajudar mais, impactar mais, criar mais. Você para de ser um peso e vira um suporte. Você para de pedir emprestado e começa a emprestar. Você para de reclamar e começa a resolver. E isso não é arrogância, isso é maturidade.
Isso é entender que sua prosperidade não tira a de ninguém, que não existe quantidade limitada de dinheiro no mundo, que a riqueza de um não causa a pobreza do outro. Essa é outra crença perigosa. Essa ideia de que alguém tem que perder para você ganhar. Essa ideia de que dinheiro é sujo, de que rico explora pobre, de que para ter muito você precisa tirar de alguém. E talvez você não acredite nisso conscientemente, mas seu inconsciente acredita, porque foi isso que te ensinaram, direta ou indiretamente. E enquanto essa crença estiver ativa, você vai sabotar qualquer tentativa de enriquecer. Você vai se sentir culpado por ganhar bem. Você vai se sentir desconfortável com o próprio sucesso. Você vai arranjar um jeito de voltar para o lugar onde você se sente merecedor, que geralmente é um lugar de aperto, de dificuldade, de quase. Porque aí você pode dizer que tentou, pode dizer que se esforçou, pode dizer que não conseguiu por azar, por injustiça, por falta de oportunidade, mas nunca por falta de merecimento, nunca por autossabotagem, nunca por crença limitante. Porque assumir isso dói. Assumir que você é o maior obstáculo da sua prosperidade dói demais. É mais fácil culpar o governo, a economia, o chefe, o mercado, o sistema. E tudo isso pode até influenciar, mas não determina. Porque tem gente prosperando na mesma economia que você. Tem gente crescendo no mesmo mercado que você. Tem gente cobrando caro e tendo fila de clientes enquanto você mal consegue vender barato. E a diferença não é sorte, não é QI, não é networking. A diferença é mentalidade. É a forma como essas pessoas se relacionam com dinheiro. É a crença que elas têm sobre o próprio valor, sobre o próprio direito de prosperar. E essa crença não nasce pronta. Ela é construída, ela é trabalhada, ela é reprogramada todos os dias. Porque a mente é plástica, ela muda, ela se adapta, ela aprende novos padrões. Mas para isso você precisa parar de reforçar os padrões antigos. Você precisa parar de reclamar da falta. Parar de falar que está duro, parar de se vitimizar, parar de contar vantagem do quanto você sofre. Porque cada vez que você faz isso, você está dizendo para sua mente que essa é a sua realidade, que essa é a sua identidade. E a mente obedece, ela cria mais do mesmo, ela busca confirmações, ela filtra o mundo para mostrar para você que você está certo, que realmente é difícil, que realmente não tem jeito. E aí você fica preso na profecia autorrealizável, onde você acredita que não vai conseguir, então não tenta de verdade, ou tenta de um jeito que garante o fracasso. E quando falha, você diz, eu sabia, e volta para a zona de conforto, para a zona do conhecido, do seguro, do miserável, mas familiar. E eu sei que isso não é fácil de ouvir. Eu sei que dói perceber que talvez você esteja criando a própria prisão financeira. Mas é justamente essa percepção que te liberta, porque enquanto você acredita que o problema é externo, você fica impotente, você fica dependente de algo mudar lá fora para sua vida melhorar. Mas quando você entende que o problema é interno, que é a sua programação mental que está criando a experiência externa, aí você recupera o poder, aí você percebe que pode mudar, que pode reprogramar, que pode escolher pensar diferente, sentir diferente, agir diferente e, consequentemente, viver diferente. Mas isso exige coragem, exige disposição para olhar para dentro, para questionar o que você sempre acreditou, para soltar o que não serve mais. E nem todo mundo está disposto a fazer isso. A maioria prefere continuar culpando, continuar lutando, continuar sofrendo, porque é mais fácil, porque não exige mudança real, porque não exige responsabilidade, e responsabilidade assusta. Porque quando você assume que cria a própria realidade, você não pode mais se esconder atrás de desculpas, você não pode mais dizer que é vítima. Você precisa ser protagonista, e ser protagonista dá medo, porque significa que se você não está prosperando, é porque você não está fazendo o que precisa ser feito.
não no nível da ação, mas no nível da consciência, da energia, da frequência. E frequência não é papo místico, é ciência, é o estado emocional que você carrega, é a vibração que você emite. E essa vibração atrai situações, pessoas, oportunidades que são compatíveis com ela. Então, se você vive em falta, em medo, em escassez, você atrai mais falta, mais medo, mais escassez. Mas se você muda a frequência, se você começa a viver em abundância interna, em gratidão, em confiança, você atrai abundância externa, não porque o universo é mágico, mas porque você passa a enxergar oportunidades que sempre estiveram lá. Você passa a agir de forma diferente. Você para de sabotar. Você para de se esconder. Você para de se diminuir. E aí as coisas começam a fluir. Não porque ficou fácil, mas porque você ficou alinhado. E alinhamento é a palavra-chave aqui, porque você pode saber de tudo isso, pode entender o conceito, pode concordar com cada palavra que eu estou dizendo, mas se você não alinhar o que sabe com o que sente e com o que faz, nada muda. O conhecimento sem aplicação é ilusão, é entretenimento, é masturbação mental. Você se sente bem por saber, mas continua na mesma situação, porque saber não transforma. Só a prática transforma, só a repetição transforma, só a consistência transforma. E transformar exige tempo, exige paciência, exige compaixão com você mesmo, porque você está desfazendo anos de condicionamento, você está indo contra tudo que te ensinaram, você está nadando contra a correnteza social que diz que você precisa sofrer para merecer, que precisa ralar para conquistar, que precisa se sacrificar para ser alguém. E ir contra isso é ser rebelde, é ser questionador, é ser livre, mas liberdade assusta, porque liberdade vem com responsabilidade, vem com a necessidade de escolher. E escolher é abrir mão, é dizer não para certas coisas para poder dizer sim para outras. E muita gente prefere não escolher, prefere ficar em cima do muro, prefere reclamar de todas as opções, mas não tomar nenhuma decisão, porque decidir é se comprometer. É assumir o risco, é aceitar que pode dar errado. E o medo de errar paralisa, o medo de fracassar trava. Então você fica ali, na zona do quase, do mais ou menos, do um dia eu faço, mas esse dia nunca chega, porque você está esperando ter certeza, está esperando estar pronto, está esperando as condições perfeitas. Mas a verdade é que certeza não existe, estar pronto é ilusão. Condições perfeitas nunca vêm. Você precisa começar torto, começar com medo, começar sem saber e ajustar no caminho, aprender fazendo, crescer errando, melhorar tentando. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo não é lá fora, não é uma ação gigante. O primeiro passo é interno. É a decisão de que você merece, de que você pode, de que você vai. Não importa quanto tempo demore, não importa quantas vezes você caia, não importa o que as pessoas digam, você vai porque escolheu, porque decidiu, porque sabe que ficar onde está não é mais opção. E quando você toma essa decisão de verdade, quando você para de negociar com a mediocridade, quando você para de aceitar migalhas, quando você para de se contentar com menos do que você deseja, aí algo muda. Não do dia para a noite, não de forma mágica, mas de forma consistente, gradual, sustentável. Você começa a perceber pequenas mudanças, pequenas sincronicidades, pequenas portas se abrindo. E você aproveita, você entra, você arrisca. E cada vez que você faz isso, sua mente aprende um novo padrão. Ela aprende que é possível, que é seguro, que você pode prosperar sem se destruir, que você pode ganhar dinheiro sendo você mesmo, fazendo o que gosta, ajudando as pessoas, criando valor, e valor é a moeda real. É o que gera dinheiro de verdade, não exploração, não manipulação, não sorte, mas valor, contribuição, solução.
E quanto mais você foca em como pode ajudar, em como pode servir, em como pode facilitar a vida de alguém, mais o dinheiro flui. Porque dinheiro é troca, é energia circulando. E se você está gerando valor, você está gerando energia. E essa energia volta para você na forma de dinheiro, de oportunidades, de reconhecimento. Mas se você está só pensando em receber, só pensando em quanto você vai ganhar, só pensando no seu bolso, você bloqueia a circulação, você cria resistência, você afasta as pessoas, porque ninguém gosta de ser visto como meio. Todo mundo quer ser visto como fim, como pessoa, como ser humano. Então, quando você para de ver clientes como carteiras e começa a ver como pessoas com problemas reais que você pode resolver, tudo muda, você para de vender e começa a servir. E servir gera conexão, conexão gera confiança, confiança gera venda, mas uma venda natural, orgânica, onde a pessoa quer comprar, onde a pessoa sente que está sendo ajudada, não enganada. E isso é sustentável, isso constrói reputação, isso cria recorrência, isso transforma clientes em fãs, em promotores, em parceiros. E aí você para de depender de propaganda agressiva, de desconto absurdo, de pressão de venda, porque as pessoas vêm até você, porque elas confiam, porque elas sabem que você entrega, porque elas sentem que você se importa. E se importar não é estratégia, é consequência de estar alinhado, de estar fazendo o que você acredita, de estar vivendo com propósito. E propósito gera energia, energia gera ação, ação gera resultado, resultado gera confiança, confiança gera mais ação. E aí você entra num ciclo virtuoso, o oposto do ciclo vicioso, que te mantinha preso. Agora você está crescendo, expandindo, evoluindo, não porque está se esforçando mais, mas porque está alinhado, porque está na frequência certa, porque parou de lutar contra si mesmo e começou a colaborar com a versão de você que já é próspera, que já merece, que já conquistou. Você começa a agir a partir desse lugar, não fingindo, não fantasiando, mas incorporando, sendo, vivendo. E quanto mais você vive a partir desse lugar, mais a realidade externa se ajusta, mais as coisas se encaixam, mais o dinheiro flui. E você percebe que nunca foi sobre esforço, sempre foi sobre alinhamento, sempre foi sobre consciência, sempre foi sobre permitir. Permitir é a palavra que muda tudo, porque você já fez o suficiente, você já tentou o suficiente, você já sofreu o suficiente. Agora é hora de permitir, de soltar o controle, de confiar no processo, de aceitar que você merece sem precisar provar, de receber sem culpa, de prosperar sem medo. E isso não acontece porque você repetiu uma afirmação. Acontece porque você trabalhou as camadas profundas, porque você ressignificou as experiências que criaram as crenças limitantes, porque você se deu permissão para ser diferente do que te ensinaram, para querer mais do que te disseram que era possível, para acreditar em você mesmo quando ninguém mais acreditou. E essa jornada não é solitária. Você não precisa fazer isso sozinho. Existem ferramentas, existem técnicas, existem caminhos que aceleram esse processo, que te ajudam a acessar o inconsciente, a reprogramar de forma eficiente, a criar novos padrões sem precisar de décadas de terapia. E se essa mensagem tocou você, se algo ressoou, se você sentiu que foi escrito para você, então fica aqui. Essa não é uma conversa isolada, é um novo padrão sendo construído, um padrão onde prosperidade é natural, onde dinheiro é simples, onde você merece sem precisar se justificar. E cada dia você vai perceber mais clareza, mais oportunidades, mais fluidez, porque você mudou a frequência, você mudou a mente, e quando a mente muda, a vida acompanha, sempre.